Aleluia! O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, louvado e engrandecido seja o nome dEle. Vamos ler a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 11, do verso 1 ao verso 9. Gênesis 11, de 1 a 9. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo tope chegue até aos céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, e o que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Destarte, o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. Vamos caminhar alguns minutos dentro desse texto e desse contexto de Babel. Para isso, vamos ler Gênesis 10, verso 8 e verso 10. Vamos entender o contexto da Torre de Babel. Diz assim o verso 8: Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Verso 10: O princípio do seu reino foi Babel, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Aqui a gente começa a entender o contexto de como se formou Babel e como se formou então ali a Torre de Babel, que eles iriam ostentar. Nimrod, que foi o fundador de Babel, esse lugar, que era a capital de Babilônia, né? Babel foi a capital de Babilônia. Nimrod, ele era descendente de Cã. E vamos lembrar, Cã foi o filho amaldiçoado de Noé, ou por Noé. Ele foi amaldiçoado pelo próprio pai. A Bíblia diz que Noé, logo depois do dilúvio, Noé plantou uma vinha. E a Bíblia diz que ele tomou do suco da videira e se embriagou e ficou nu. E Cã não o respeitou naquele momento. Cã não o honrou. E ainda chamou os irmãos Sem e Jafé para que estivessem ali contemplando a nudez do pai e todo aquele momento infeliz que Noé viveu. Sem e Jafé vieram de costas e cobriram a nudez do pai. E quando o pai se viu bem, se viu lúcido, mesmo estando errado, ele não tinha deixado de ser o pai. E a Bíblia é clara que diz que nós devemos honrar os nossos
paz, independente de como eles se comportem. E ali, Noé, quando ficou bem, ele chama Cã e ele amaldiçoa Canaã. Ele amaldiçoa a descendência de Cã. Canaã era o filho de Cã. E a Bíblia diz, maldito seja Canaã. E Nimrod, ele vem dessa linhagem. Nimrod era bisneto, né, de Noé. Noé era o seu bisavô. E dentro disso, a gente já começa a entender que essa linhagem era uma linhagem difícil. Nimrod já tinha em mente, naquele momento, quando ele começou a criar o espaço que ele chamou de Babel, a cidade, como ele quis, já tinha em mente um governo único naquela época. A Bíblia diz que ele queria que todos estivessem juntos no mesmo lugar e não fossem dispersados na terra. O verso 4 do capítulo 11 de Gênesis diz, disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade. Ele ali já estava tão distante do pensamento de Deus, porque a cidade era edificada para eles, né, para a glória deles. E uma torre cujo tope chegue até os céus. Interessante que a princípio parece que a ideia inicial era boa, que chegasse até os céus. Mas logo ele diz, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Engraçado que esse foi, engraçado não, muito sério, foi o mesmo desejo de Lúcifer. Ocupar o lugar de Deus, ser poderoso como Deus. E aqui já vai uma palavra para o nosso coração e para a nossa mente de alerta. Não queira o lugar que não seja seu. Não queira qualquer lugar fora do lugar que Deus te colocou. Babel é sinônimo de confusão. E como diz o ditado popular, de boa intenção, o inferno está cheio. Babel, ele tinha ali o propósito de chegar até os céus. A princípio, parecia uma ótima motivação, mas não era. As motivações eram erradas e ele queria fazer isso, ostentar com o nome célebre e fazer do jeito dele. Não dê espaço para Babel, para confusão na sua vida. Gênesis 1, verso 28, diz qual foi a direção que Deus havia dado para o homem. E Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Não era para ficar parado no mesmo lugar, era para multiplicar e encher a terra, sujeitar a terra, dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. Hora nenhuma Deus falou para o homem dominar o céu. O tempo inteiro Deus colocou que a terra ele deu aos homens. Babel estava na contramão daquilo que Deus pediu que o povo fizesse. Parecia uma boa ideia, mas tinha as motivações erradas. Você tem sujeitado os seus planos e as suas ideias a Deus? Babel está vinculada a um espírito do engano, onde parece que é bom, parece que é promissor, parece que vai ser muito certo, mas o caminho não é esse, porque os princípios de Babel estavam contrários aos princípios de Deus. Gênesis 6 e 7 diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. A Bíblia diz que o povo era um, mas o coração era mau. O objetivo era mau. E nós precisamos estar atentos a quem nós temos nos unido.
com quem nós temos feito aliança, quem a gente tem colocado dentro da nossa casa, dentro do nosso coração. Eles tinham uma mesma linguagem, eles tinham uma mesma forma de falar, eles tinham as mesmas ideias. E olha que coisa séria o que o Senhor disse: o povo é um, todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Amados, eu não quero pregar necessariamente sobre as línguas que foram repartidas aqui, embora, obviamente, que elas façam parte do contexto. Mas eu quero falar sobre unidade. Nós temos falado sobre unidade nos últimos domingos. Nós temos falado sobre aliança. Nós temos falado sobre a ideia de sermos um só corpo. E aqui a palavra do Senhor ela é muito clara. E o que diz aqui serve para os intentos do inferno e serve para os intentos do reino de Deus. Todos têm a mesma linguagem. Agora, e isso é apenas o começo. Porque quando estão juntos e unidos, tem um resultado disso. A palavra deixa isso claro. Porque existe o quê? Concordância. Concordância é um princípio do reino de Deus. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Se queremos avançar, precisamos estar em unidade. Se queremos avançar, precisamos ter a mesma linguagem. Precisamos ter apenas uma direção. O que você tem pensado em construir sozinho? Qual o nome da sua Babel? Aquilo que você for resolver na sua moda? Não é isso que Deus deseja para mim e para você. Saia de Babel hoje. Saia do terreno da confusão. Porque onde Deus não está abençoando, não vai ser bom o final. Ainda que pareça bom no início, mas o final, a Bíblia diz que são caminhos de morte. O livro de Atos, capítulo 2, do verso 4 ao 6, diz: e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Aqui no livro de Atos, o Senhor falava ao meu coração, ele reverteu Babel, ele reverteu. Se lá foi necessário que ele liberasse línguas para confundir as pessoas e desbaratasse o intento do inferno, aqui o Senhor reverte este quadro e a palavra do Senhor, a partir daí, a partir desse momento que eles foram revestidos de poder, ela se espalha com muita propriedade e com muita autoridade vindo da parte do Senhor. Você toma as suas atitudes por amor ao Senhor e ao reino, ou pelo que você acha, pela sua própria motivação? Por melhor que seja a intenção do nosso coração, precisamos agir debaixo da orientação e da vontade do Senhor. Qualquer coisa diferente disso não será bênção. Recebemos a vida de Deus, somos um só corpo e precisamos viver como a cabeça deseja, e a cabeça é Cristo. Ele é a nossa direção. O Senhor quer trabalhar em nós uma única língua, uma única linguagem, um só coração, como diz a palavra de Deus. Gênesis 11:3 diz: e disseram uns aos outros: vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem,
Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa, mas não era isso que o Senhor orientava. Não era para que no esforço deles, do jeito deles, eles chegassem à maneira de construir com tijolos. Até então, as edificações eram feitas de pedras. A gente vê ruínas em Jerusalém, pelos filmes a gente vê, eu nunca fui a Jerusalém, mas a gente vê pelos documentários, eram pedras, não eram tijolos. Tijolos vêm do homem. A pedra tem a ver com criação de Deus. 1 Pedro 2, 4 e 5 diz: chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Deus nos chama assim nesse texto. Somos pedras que vivem. Sois edificados casa espiritual. Nós somos edificados por Deus como pedras que vivem. Casa espiritual. Para sermos ou para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. O homem trabalha com tijolos feitos por ele mesmo, mas Deus trabalha com pedras vivas. Temos formatos diferentes, mas o Espírito de Deus, ele promove a união e a unidade no corpo. Ele revela através do corpo a multiforme sabedoria de Deus. É com Deus, não é conosco, é do jeito de Deus, não é do nosso. É dependendo de Deus e não da nossa força. Louvado seja o nome do Senhor. Provérbios 16, de 1 a 3, diz o seguinte: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito, ele vê além. Confia no Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão bem estabelecidos. Você quer ter resposta do Senhor? Você quer agir debaixo da mão do Senhor? Precisa fazer sim. Nós temos liberdade em Deus de fazermos nossos planos, mas precisamos colocar os nossos planos nas mãos de Deus e pedir que a resposta certa venha dele, porque ele enxerga mais longe. Nós enxergamos de forma curta, até ali na frente. Ele não, ele tem uma visão panorâmica, ele tem uma visão do tempo, ele muda as estações. Todos os caminhos do homem, a Bíblia diz, são puros aos seus olhos. Às vezes achamos que algo não tem nada a ver, não irá fazer nenhum problema, não irá ter nenhuma consequência. Mas o Senhor, ele enxerga muito além da nossa visão. E por isso a Bíblia nos orienta, a Bíblia nos adverte. Confia ao Senhor as tuas obras, o que você deseja, o que está no seu coração, o que você tem orado. Continue colocando diante dele, porque diante dele, segundo a vontade dele, os desígnios serão estabelecidos. Se em Babel havia uma unidade totalmente fora da vontade de Deus e estava indo à frente, se Deus não tivesse feito uma intervenção, eu não duvido que eles chegariam a construir essa torre gigantesca, porque eles estavam unidos e estavam na mesma visão. Imagine o que Deus pode fazer comigo e com você, em unidade, na presença dele, falando a linguagem do Espírito Santo de Deus, através da palavra. Quais são os seus planos hoje? Quais são os seus sonhos hoje? O que você tem colocado diante do Senhor? Coloque sim, e não abra mão de estar no centro
da vontade de Deus, porque lá é o lugar da resposta, lá é o lugar da liberação no mundo espiritual, porque não é da terra para o céu, não é Babel, não é da torre que se começa na terra e vai para o céu, é do céu para a terra. Nossas bênçãos estão nas regiões celestiais em Cristo, e é de lá que vem o nosso socorro, a nossa resposta. Engrandecido e exaltado seja o nome do Senhor. Ponha-se de pé, comece a orar pelos planos, pelos sonhos, por tudo aquilo que você tem tido no seu coração agora. Comece a colocar diante do Pai e comece a pedir que a resposta certa dos lábios venha do Senhor, porque é de lá que você terá a liberação no mundo espiritual, nas regiões celestes das suas bênçãos. Senhor, em nome de Jesus, amamos a Tua presença, amamos a Tua palavra, Senhor, e te dizemos, ó Deus, em nome de Jesus, faça-se a Tua vontade na nossa vida. Eis-nos aqui, queremos o Teu agir, o Teu querer. Libera, Senhor amado, aquilo que Tu desejas sobre nós. Queremos estar no centro da Tua vontade. Senhor, dizemos não a Babel, dizemos não ao espírito de confusão, dizemos não ao espírito do engano, em nome de Jesus, e declaramos o sim do Senhor na nossa vida, o sim do Senhor sobre os nossos planos, a resposta certa do Senhor vindo sobre nós. Tu estás no controle, Senhor, vivemos isso, dependemos de Ti nisso. E pedimos, Senhor, que em nome de Jesus, a liberação, o destravar necessário das bênçãos, seja, Senhor amado, da Tua parte para conosco, em nome de Jesus. Ensina-nos a sermos obedientes à Tua palavra, a ouvirmos com clareza a Tua voz e fazemos a Tua vontade. Louvamos o Teu nome. Te pedimos, Senhor, uma semana de realizações, uma semana de milagres, uma semana de liberação de palavra do alto, uma semana de destravar de portas, Senhor, em nome de Jesus, e declaramos que nos sujeitamos à Tua vontade, à Tua palavra, à Tua soberania e ao Teu agir, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, Pai, Criador, Senhor de todas as coisas, o nosso querido Deus, a graça maravilhosa, salvadora, poderosa do Senhor Jesus, e a comunhão, a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre nós aqui, sobre nossos familiares de perto e de longe, sobre o Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e sempre. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Deus abençoe sua vida.